A paz do Senhor a todos, não é? Estamos aqui para falarmos um pouco da palavra de Deus e nós iremos falar daquilo que Deus tem no nosso coração, queridos. E uma das coisas, irmãos, que eu quero começar a pensar com vocês é sobre esse momento que nós estamos vivendo. E o ser humano, né? Eu quero pensar com vocês a questão do ser humano. Por quê? A Bíblia diz que em se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E o que nós temos visto no nosso país é a multiplicação dessa iniquidade, não é? E essa iniquidade tem se revelado como? Não sei se vocês já perceberam que a vida humana tem perdido o valor. O que a gente mais tem visto nas redes sociais é a desvalorização do ser humano na sua existência. Nas conversas, nas entrevistas, não é? Nas gravações dos vídeos. Então, assim, o ser humano ele tem perdido o valor. A vida do ser humano tem perdido o valor. Há muito tempo que a gente vem observando que para ter valor no Brasil, você tem que ter uma ideologia, você tem que ter um partido, você tem que ter uma posição. Porque, assim, parece que a vida humana se resume ao pensamento ou o grupo que a pessoa ocupa, não é? E nós temos agora um exemplo muito claro, e está rodando as redes sociais, muitos exemplos, né? A questão de racismo, a questão da esposa do governador de São Paulo, que ela disse que as pessoas estão na rua porque gostam, e aí as pessoas entram na rede social e aí esmagam a mulher, né? Ela fala uma coisa que as pessoas não acham conveniente, as pessoas distratam assim na maior facilidade. Eu não estou falando do vídeo, nem estou justificando, nem estou defendendo. Eu estou dizendo que às vezes uma pessoa agir errado e eu falo algo errado, eu sou tão errado quanto, não é? Então, assim, às vezes as pessoas fazem as coisas e a gente, porque o padrão da humanidade é você ser humano e ter empatia e se pensar no lugar do outro. Em qualquer circunstância e situação, você se pensar no lugar do outro. Então a gente vê as pessoas falando hoje com muita facilidade, tomara que fulano morra. Eu desejo que ele morra, eu desejo que ele vá para o inferno, eu desejo que ele faça isso. Então, queridos, aí às vezes as pessoas justificam assim, mas ele merece, não é? A pessoa que faz o que ele faz merece isso. Então, se eu, como ser humano, eu desejo a morte, eu desejo o mal de outro ser humano, eu não sou diferente daquele que estou desejando o mal. Eu sou tão igual, tão errado quanto ele. E isso tem gerado, às vezes, na cabeça de muitas pessoas, uma crise de identidade moral, ética e principalmente cristã. Porque às vezes a gente vê a propagação desses juízos partindo de pessoas que se dizem cristãs. Não é? Então, por isso que nessa noite eu queria trazer essa reflexão, esse pensamento para a gente. Então, quem sou eu? Eu preciso ser. Deus está em mim, Deus habita em mim, Deus me dá a consciência de ser. Então, eu preciso colocar isso em prática, independente do que esteja acontecendo e para quem isso se dirige. Porque o amor é você dar sem esperar receber. É isso que é amar. Então nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente. E a gente não pode, se existe isso de gerar em mim um pensamento avesso ao amor e a um desejo de que o outro não esteja bem, eu não sou diferente. Então meu medo e a minha preocupação é que isso chegue a um nível que seja normalizado e naturalizado nos nossos corações. Porque é isso que o amor se esfriar, é isso, não é, que traz esse esfriamento do amor. É quando eu olho para o outro e isso se torna tão normal que eu começo a repetir essas questões, não é? E um exemplo que eu gosto muito, e você sabe que eu gosto muito dessa lição, desse texto, está lá em Lucas 18, de 35 a 42, que é a história de Bartimeu. Para a gente aprender um pouquinho sobre essa questão de olhar para o outro, não é? A gente aprender um pouco sobre o que Jesus espera de nós, sobre o que é viver com Jesus, sobre o que é estar na presença de Jesus. Então, eu queria usar esse texto para a gente pensar um pouco sobre isso.
Lucas 18, de 35 a 43, na realidade. Diz assim o texto: Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele pôs-se a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus lhe perguntou: O que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: Recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, louvou a Deus. Amém, queridos? Isso é uma história muito interessante para a gente pensar na história de Bartimeu. E a primeira observação que a gente faz desse texto, e sempre faz, é que este homem não tinha nome. Era um homem sem identidade. Era um homem que estava sentado à beira do caminho. Porque Bar significa filho. Então, Timeu, o pai. Então, aquele homem era o filho de Timeu. Eu acho engraçado essa coisa cultural, porque no nosso contexto aqui, né, do sertão baiano, isso é muito forte. Você pergunta assim: quem é Celino? Celino, filho de fulano. Não é? Celino, filho de Bertrano. Ah, quem é? Marlene. Ah, é Marlene de fulana. Não é? Então as pessoas conhecem pelos pais. Então aqui é a mesma coisa, a referência são os pais. Então Bartimeu, ele não tinha nome. E ficava sentado à margem do caminho. Então, uma das coisas importantes desse texto é que Bartimeu à beira do caminho e uma multidão que seguia Jesus. E eu tenho dito sempre que nós precisamos ter a compreensão de multidão. Por que isso? Porque nós precisamos saber o nosso lugar de relacionamento com Jesus. Se nós somos multidão ou se nós somos discípulos. Eu estava ouvindo esses dias um pastor e ele dizendo que é muito interessante quando a gente pensa a multidão, porque essa multidão, o texto diz que a multidão seguia Jesus. A multidão não estava alienada de Jesus, a multidão não estava afastada de Jesus. A multidão seguia Jesus. Não é? Mas a gente sabe que no meio da multidão que seguia Jesus, tinha a multidão e tinha os discípulos de Jesus. Porque Jesus não estava sozinho indo para Jericó. Jesus estava com uma multidão e Jesus estava com seus discípulos. Então nós tínhamos ali naquele grupo, não é? E nessa história nós tínhamos Jesus, nós tínhamos os discípulos de Jesus, nós tínhamos uma multidão e nós tínhamos um homem que estava sentado à beira do caminho. Então, para nós começarmos a pensar um pouco sobre o nosso lugar de humano no meio da humanidade, não é? Para que em se multiplicar a iniquidade, o nosso amor não venha esfriar. Então, queridos, Jesus passa e Bartimeu está ali, sentado, não é? Marginalizado, na beira do caminho. E outra coisa que eu gosto sempre de pensar quando eu penso em Bartimeu, eram as pessoas que levavam Bartimeu e o colocavam ali à beira do caminho. Porque talvez por ser cego ele não se locomovesse sozinho. Não é? Então as pessoas que o colocavam ali, não é, à margem do caminho para que ele pudesse pedir esmola, poderiam também estar pensando que estavam fazendo um grande favor a Bartimeu, o colocando ali para pedir esmola. Porque uma das coisas que a gente pensa na empatia é isso. Às vezes eu penso que fazendo aquilo que
não é? É próprio da situação do outro, eu estou abençoando o outro. Então alguém colocava ele lá e dizia assim, olha, eu estou fazendo a minha parte, colocando o Bartimeu à beira do caminho. Só que quando Jesus vai passando, uma coisa interessante acontece. Jesus vai entrando em Jericó. Bartimeu cego, marginalizado, sem identidade, sem nome. Ele pergunta às pessoas o que é que está acontecendo. Não é? A curiosidade de Bartimeu e o sentimento, não é? Aquela sensibilidade de querer entender as coisas ao seu redor. Vem cá, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Bartimeu, apesar de ser cego, ele não vivia alheio às circunstâncias daquilo que estava acontecendo ao seu redor. A gente tem um ditadinho que diz assim, o pior cego é aquele que não quer enxergar. E esse texto vem nos mostrar, não é às vezes, ele vem nos mostrar que às vezes a nossa cegueira não é física, que a pior cegueira não é a física. Porque esse cego vai nos dar alguns exemplos muito interessantes sobre isso. O primeiro é, o contexto em que eu vivo, ele precisa ser percebido. E Bartimeu, mesmo cego, ele percebia o que estava acontecendo à sua volta. Se ele não sabia o que estava acontecendo, porque a visão não lhe permitia, ele tinha curiosidade de perguntar a alguém o que estava acontecendo. E o texto diz que Bartimeu pergunta, vem cá, o que está acontecendo aí? E o texto também vai dizer que a multidão diz a Jesus. A multidão vai dizer, Jesus de Nazaré está passando aí. É Jesus que está passando. E quando a multidão fala isso para Bartimeu, Bartimeu percebe a chance da transformação da sua vida. É agora. Jesus está passando aqui. E o texto vai dizer que ele enche os pulmões de ar e fica esperando Jesus olhar para ele, não é assim? Hã? Ele fica assim, ai, se Jesus me vê aqui. Quando Jesus olhar para mim. Ai, quando minha hora chegar. Ai, quando Deus quiser me abençoar. Ah, se eu pudesse fazer alguma coisa. Ah, se eu enxergasse, se pelo menos eu enxergasse, a minha situação melhoraria. Por que eu estou falando tudo isso? Porque geralmente é isso que a gente faz. Quando a gente se encontra em circunstâncias e momentos complicados e difíceis. Muitos de nós fazemos isso. Não é? Ficamos esperando o vento mudar, ficamos esperando as coisas acontecerem, ficamos esperando aquilo que a gente gosta, às vezes, de dar desculpa e dizer assim, aquilo que a gente não compreende muito, entendam o que eu vou dizer, o tempo de Deus. Ah, Deus tem um tempo para tudo. Tem. Deus tem um tempo para tudo. Mas a disposição humana conta muito no tempo de Deus. E Bartimeu, sendo cego, ele gritou. E é interessante a gente perceber, e eu tenho ensinado para vocês, a percepção, a compreensão para quem vocês estão orando. Eu preciso saber, eu preciso compreender para quem estou orando. E mais uma vez o cego vai nos dar uma lição. Porque a multidão que enxergava disse a Bartimeu, Jesus de Nazaré está aí. Não sei se vocês sabem que falar assim, Jesus de Nazaré, é um termo pejorativo. Não sei se vocês lembram de Natanael e João. Quando ele fala assim, ó, Jesus está aí, Jesus de Nazaré. Aí ele fala assim, vem alguma coisa boa de Nazaré? Porque Nazaré era uma cidade pequena. Então, quando as pessoas falam assim, Jesus de Nazaré, eles estão minimizando, vamos dizer assim,
não é? Minimizando a pessoa de Jesus. Então isso nos informa que nós precisamos conhecer. E às vezes o cego enxerga melhor do que aqueles que acham que têm olhos. Eles disseram assim: Jesus de Nazaré. Então, às vezes, os nossos olhos nos tira a capacidade de entender e de compreender a dimensão daquele para quem nós estamos orando. Não é isso? Às vezes os nossos olhos nos atrapalham mais do que nos ajudam. Os nossos sentidos nos atrapalham mais do que nos ajudam. Uma das coisas que tem acontecido muito é a gente viver para ver Deus, para ver a ação de Deus, para ver o mover de Deus. E quando a gente pensa em compreender Deus através do seu mover, do seu agir, a gente pensa logo nas coisas extraordinárias, porque nós somos também ensinados religiosamente a buscar o extraordinário, de buscar o sobrenatural. E a gente, às vezes, os nossos olhos não conseguem captar Deus no natural, não conseguem captar Deus no nosso cotidiano, não conseguem captar Deus nas circunstâncias da existência. Às vezes Deus está nos falando pela angústia, Deus está nos falando pelos problemas, Deus está nos falando pela nossa tristeza, Deus está nos falando pelas circunstâncias difíceis que nós estamos passando. E às vezes nós nos vitimizamos. Não estou dizendo, eu não estou menosprezando, eu estou dizendo de compreensão. E nós ficamos lamentando. Como eu disse, eu sou cego. Se pelo menos eu enxergasse. Se Deus pelo menos aparecesse uma vez e falasse comigo, Paulo. Mas às vezes Deus está nos falando pela circunstância. E aquelas pessoas falam assim: é Jesus de Nazaré. É Jesus de Nazaré. É o Nazaré, né? Aquele que veio lá daquela cidadezinha pequena que nem a própria família entende quem ele é. É isso que as pessoas estavam dizendo. Então por que você, multidão, segue a Jesus? E Jesus disse para nós por que a multidão seguia ele. Porque vocês não me seguem porque vocês me querem. Vocês me seguem porque vocês estão comendo do pão e estão comendo de graça. Porque eu estou curando vocês. Porque vocês estão comendo. Então nós estamos, às vezes, equivocados nos nossos relacionamentos com Deus. Querendo o sobrenatural, esquecendo que Deus age também e totalmente no nosso cotidiano, nos nossos momentos, nas nossas escolhas, nas nossas posições. E Bartimeu entende isso. Bartimeu, quando grita, ele diz assim: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Olha a diferença. Quem enxerga, busca Jesus pelos atributos dele. E aquele que é chamado de cego, marginalizado, compreende que Jesus é o filho de Davi. Porque as promessas, as profecias do Messias, uma delas dizia que ele seria da descendência de Davi. O Messias é descendente de Davi. Por isso que Mateus começa o seu livro fazendo uma genealogia de Jesus, para mostrar para aqueles a quem ele estava pregando que Jesus era da descendência de Davi. Então, ele era o Messias, ele era o rei, ele tinha um valor muito maior do que aquele que a multidão estava lhe dando. E um cego, marginalizado, entende isso. Então, nós precisamos compreender que, às vezes, nós estamos nos colocando à beira do caminho. Às vezes os nossos sentidos e percepções estão nos levando à beira do caminho. E às vezes nós temos achado também que estar no meio da multidão é uma posição favorável, porque eu estou seguindo a Jesus. Eu estou vendo os milagres de Jesus, mas isso não basta para as nossas vidas. Isso não basta para trazer, a bênção de Deus para as nossas vidas. Então Bartimeu, ele vai dizer: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. E outra coisa que o texto vai nos ensinar, como a multidão, ela é empática, não é? Como a multidão tem empatia. Como a multidão daqueles que servem a Jesus
trabalham e favorecem aqueles que estão marginalizados. Como a multidão tem no seu coração aquele sentimento que o outro também precisa. E quando Bartimeu começa a gritar, eles dizem o quê? Grita mais alto, ele vai te ouvir. Ou senão a multidão pode dizer, Jesus, tem alguém te chamando. Não, a multidão diz assim, cala-te. Não é? Cala-te. Não adianta. Ele não vai te ouvir. Fica tranquilo. Você está aí, você é marginalizado, você já está à beira do caminho mesmo. Você se contente com a sua situação. Contente-se, você é amaldiçoado. Deus tem algum problema contigo, por isso que ele te fez cego. Então, se ele quisesse que você enxergasse, ele não fazia você cego. Só que, queridos, Bartimeu não ouviu a multidão. Então, uma das coisas que a gente precisa aprender hoje, no momento em que vivemos, é não ouvir a multidão. E o que é que eu não faço? Ou, desculpe, o que é que eu faço para não ouvir a multidão? Fazer aquilo que Bartimeu nos ensina. Ter a consciência da minha necessidade. E aquilo que Jesus pode fazer e faz por mim. O que é que eu preciso? E o que eu preciso, Jesus tem para mim. Então, se o que eu preciso, Jesus tem para mim, eu olho para Jesus. Eu busco a Jesus. Jesus é o foco. Jesus é a referência. Jesus é onde eu quero chegar. Como disse Paulo, a estatura não é do varão perfeito. Então, eu quero chegar a Jesus. Se a multidão não me ajuda, porque raramente a multidão ajuda, eu preciso ter essa consciência da oportunidade. Eu preciso ter a consciência e a compreensão de quem está na minha frente. E Bartimeu tinha isso muito claro. E o texto vai dizer que ele gritava ainda mais. Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim, ou tende compaixão de mim. E o texto vai dizer que quando Bartimeu começa a gritar, Jesus para, não é? E diz assim, chama ele. Traz ele para cá. E o texto diz que ele levantou. Em outros livros sinóticos, né, dos evangelhos, vai dizer que ele deixou a capa e ele correu para Jesus. Queridos, ele não pensou. Ele deixou tudo. Às vezes nós não entendemos o nosso relacionamento com Deus, porque quando saímos ao encontro de Deus, na realidade nós ficamos mais preocupados com o que nós estamos deixando do que com o que nós vamos receber de Jesus. Já pararam para pensar nisso? Um exemplo muito claro, a mulher de Ló. Não é? Quando Deus fala assim, saia de Sodoma, de Gomorra, porque eu vou destruir. A mulher ficou lamentando o que ia deixar. Deus queria salvar, poupar a vida dela, e ela estava preocupada com o que ia deixar. Às vezes o que atrapalha o nosso pleno relacionamento com Deus é esse nosso flerte com as coisas que ficam para trás. E se o povo de Israel sai do Egito para a terra prometida, para a terra que mana leite e mel, e eles ficam preocupados e ficam desejosos o tempo todo, lamentando ter saído do Egito. Quantas vezes o povo de Israel no deserto fala, se nós estivéssemos no Egito? Se nós estivéssemos no Egito. Queridos, vocês eram escravos. Deus fala para ele o tempo todo, vocês eram escravos no Egito. Entendam isso. E às vezes a gente fica preocupado com o que está deixando. E quando Bartimeu se levanta para ir para Jesus, ele deixa tudo. E eu não sei se vocês sabem, mas a capa de um homem, principalmente de um homem cego, era questão de sobrevivência. Porque o deserto é muito quente de dia e frio à noite. Então ele precisava da capa. Então, queridos, ele não fica pensando nas coisas que está deixando. Na cabeça e no coração de Bartimeu batia
o desejo daquilo que ele viria a ser, daquilo que Jesus poderia fazer por ele. E ele vai para Jesus. E outra coisa que a gente aprende com Bartimeu é que quando nós oramos para Deus e colocamos diante de Deus de forma consciente aquilo que nós desejamos, daquilo que nós já pensamos e já meditamos e sabemos que é a nossa necessidade, que Jesus tem para nos dar, nós precisamos nos mover. Nós não podemos mais ser os mesmos, nós não podemos ficar esperando, nós não podemos ficar na zona de conforto. E às vezes essa zona de conforto, e isso que é um grande problema também, é que às vezes a nossa zona de conforto pode ser uma zona confortável. Mas às vezes a zona de conforto pode ser uma zona dolorosa, que eu tenho medo de sair. Nós precisamos compreender isso. E Bartimeu não ficou na zona de conforto. Quando Jesus chama, ele se levanta. Para andar com Jesus, irmãos, é preciso estar em movimento, é preciso sair, é preciso ousar. Isso é confiança. Isso é compreensão de fé. Isso é viver a experiência que gera confiança. A fé nos conduz à experiência que gera confiança. E às vezes nós ficamos esperando que as coisas se abram sem que nós possamos sair do lugar. E a primeira coisa que Jesus fala para Bartimeu é: sai da situação que você está. Saia da beira do caminho. Saia desta situação que você compreende que você está. E venha para mim. E se entregue a mim. O que é que Jesus vai fazer com Bartimeu? Bartimeu não sabe. Bartimeu ainda não sabe o que vai acontecer. Ele só sabia de uma coisa: lá é melhor do que aqui. Se lá atender o chamado de Jesus é melhor do que estar aqui, eu vou para lá. Independente do que aconteça, eu vou para lá. Porque é muito fácil a gente ler o texto depois do texto escrito, a gente já saber o final da história. Então, sempre que a gente lê esse texto, a gente projeta sobre o texto aquela coisa que Bartimeu, quando Jesus o chama, ele sabia que ia ser curado. Mas se vocês imaginam, a multidão não compreendia quem Jesus era, o que levou Bartimeu a Jesus? A fé, a confiança. Vai ser melhor. Mesmo que eu não volte a enxergar, mas é melhor. É melhor estar com Jesus. É melhor atender o chamado de Jesus. Então, para a gente entender outra coisa importante nessa compreensão do relacionamento com Deus, é que muitas vezes a gente não tem um relacionamento com Deus, porque quando eu penso em um relacionamento com Deus, a primeira coisa que eu coloco diante de mim é: o que é que eu vou receber quando estiver em um relacionamento com Deus? Eu faço uma lista de desejos, eu crio uma lista de expectativas, eu crio uma lista de perspectivas, e aí eu vou para Jesus. Aí eu vou para o relacionamento com Deus. Só que quando a gente faz isso, a gente não dura muito no relacionamento. Porque com certeza nós seremos decepcionados. Porque Deus, Ele cumpre a sua vontade nas nossas vidas, não a nossa vontade. Então, Bartimeu sai, porque nós precisamos sair da nossa zona de conforto. E nós precisamos pensar isso. Eu clamo, eu peço a Deus por misericórdia. Mas Deus, Ele vai me pedir para que eu ande, para que eu saia. O povo estava saindo do Egito, encontrou o Mar Vermelho. E as pessoas pararam e Moisés ora ao Senhor: Senhor, nós estamos aqui, o Senhor nos tirou lá do Egito e nós estamos aqui diante do mar. E o que é que Deus diz a Moisés? Primeira coisa que Deus fala: por que vocês pararam?
Não foi isso? Por que vocês pararam? Diga ao povo de Israel que marche. Quando Deus tira o povo do Egito, Deus sabia que o Mar Vermelho estava ali. Não era para o povo ter parado. Mas, mais uma vez, os olhos atrapalham. Porque os olhos comandam os nossos sentidos. Então o que acontece? Eles veem o mar, veem Faraó e começam a se desesperar. E Deus fala, tá bom, Moisés, abre o mar. Bate aí para esse povo ver que eu estou com eles. E o mar se abre. Mas primeiro Deus disse, por que paraste? Por que vocês se deixam guiar pelos seus olhos? Por que vocês não se entregam? Por que vocês não confiam? Então Bartimeu saiu da sua zona. Eu preciso sair da minha zona de conforto. Eu preciso sair em direção àquilo e àquele que é a minha cura, que é a concretização da minha transformação. Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos seguir em direção a Jesus. Outra coisa importante. Bartimeu se levanta e vai ter com Jesus. E Jesus fala uma coisa muito interessante, queridos. O que é que você quer que eu faça com você? O que é que você quer que eu faça? Muitas pessoas dizem que Jesus ele age de forma cômica. Porque como é que você pergunta a um cego o que é que ele quer? Logicamente, um cego quer enxergar. Irmãos, isso é lógica. Todo cego quer enxergar? Será? Será que a nossa cegueira, será que nós, quando partimos para Jesus, nós queremos realmente que os nossos olhos se abram? Nós queremos realmente. Será que é lógico isso? Eu parto, eu levanto em direção a Jesus e eu chego para Ele. E é lógico que eu quero que os meus olhos se abram? Nem sempre a gente quer que os nossos olhos se abram. Principalmente no que diz respeito à nossa vida, aos nossos erros, aquilo que está enraizado em nós, que é contrário à vontade de Deus para nós. A nossa multidão de conceitos e fundamentos gerados na nossa própria racionalidade. Às vezes a gente não quer abrir mão dessas coisas. A gente quer um relacionamento com Deus que caiba na nossa racionalidade. E Jesus pergunta a Bartimeu, o que é que você quer que eu te faça? Você entende mesmo, Bartimeu, o seu problema? Você entende? Você sabe o que realmente você deseja? E Bartimeu fala assim, eu sei, eu quero enxergar. Eu quero ver. E Jesus vai dizer para ele, recupere a visão. Veja, a tua fé te curou. Mas a fé de Bartimeu não curou Bartimeu porque ele foi para Jesus para ver. Nós que servimos a Deus precisamos compreender isso. A fé de Bartimeu não foi essa fé que Jesus fala assim, a tua fé te curou. Não foi a fé que a gente usa hoje para dizer assim, Jesus está me chamando e eu tenho fé que Ele vai me curar da cegueira. Não, vou repetir. A fé de Bartimeu concretizada aqui e expressada aqui é aquela fé que diz, eu vou para Jesus. Eu vou para Jesus. Isso basta. O Senhor é o meu pastor. Eu não tenho falta de nada. Esse é o pensamento de Bartimeu. Não é como a fé moderna, a fé que é ensinada. Peça com fé que Deus lhe dá. Bartimeu aqui não colocou isso. Não é essa fé que Jesus está falando para ele. A tua fé te curou. A tua fé de vir a mim. A tua fé de compreender que eu sou a solução para a sua vida. É isso que Jesus está falando aqui de fé. Fé é a compreensão de estar com Jesus, independente das circunstâncias. É isso que é fé. Fé é o fundamento, é você ter o fundamento, é você estar nele em todas as circunstâncias e situações. Isso é fé. É isso que Jesus fala quando ele diz,
a tua fé te curou. E o texto vai dizer que imediatamente ele recuperou a visão. Ele recupera a visão. E a coisa que ele faz primeiro é seguir a Jesus, glorificando a Jesus. Mais uma vez, quero deixar claro, pensando na fé. Ele não seguiu a Jesus e glorificou a Jesus porque ele tinha recuperado a visão. Ele seguiu a Jesus e glorificou a Jesus porque ele teve um encontro com Jesus. E a multidão, ao ver isso, vai dizer, o texto, que quando o povo viu isso, louvou a Deus. Então, queridos, nós precisamos pensar nisso. Compreender isso, que a nossa vida está em Deus, independente da multidão. Todos andam com Jesus. Todos estão com Jesus. Mas nós temos um compromisso, 2 compromissos. Primeiro, 3 compromissos. 3. Conosco, com Deus e com o próximo. Então nós não somos guiados pela multidão, nós somos guiados por Deus. E nós precisamos caminhar em direção a Ele. Então que em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, que o nosso coração arda de desejo da presença de Deus. De conhecer a Deus. De não ficar flertando com as coisas que a gente deixa para trás, que atrapalham o nosso relacionamento genuíno com Deus, e a gente possa caminhar, usar as experiências, usar os momentos, usar os relacionamentos para a gente crescer em relação à maturidade com Deus. Então que nós possamos entender isso a cada dia da nossa vida, a cada passo que a gente der. Deus pode se revelar na tempestade? Pode. Ele pode se revelar no vento? Pode. Ele pode se revelar com línguas de fogo, como em Pentecostes? Pode. Mas ele pode se revelar na brisa? Pode. Ele pode se revelar na pandemia? Pode. Ele pode se revelar em uma topada que você toma? Pode. Ele pode se revelar da forma que ele quer. Quando a gente enxerga a vida com os olhos de Deus, todas as questões, todos os relacionamentos, todos os momentos são usados para abençoar e gerar maturidade nas nossas vidas. Então é isso que a gente precisa aprender. A celebrar a vida com Deus. A entender que o nosso caminho, o nosso foco é Deus. Que nós não possamos, irmãos, de forma nenhuma desmerecer o outro nosso irmão. Ah, porque ele está na margem, ele é diferente. Ah, porque ele está na multidão, ele é diferente. Ah, porque ele é discípulo, ele é diferente. Ah, porque ele nem na multidão quer estar, ele está longe de Jesus. Porque também tinha os fariseus que estavam ali ao redor de Jesus, tinha os escribas que estavam ao redor de Jesus. Todos estavam ao redor de Jesus. A gente precisa entender isso. Então você vai ter muita referência, se você for olhar para a multidão que anda com Jesus, às vezes você não vai ter boas referências. Você vai olhar para os fariseus, você vai olhar para os escribas, você vai olhar para a multidão, você vai olhar para os discípulos. Às vezes você não vai ter boas referências. Mas tenha consciência da sua necessidade, tenha consciência daquele que está diante de você, que pode transformar a tua vida, para que aí sim você se volte para todos esses grupos que estão para Jesus com um olhar de amor, com um olhar de serviço, com um olhar de humildade. Então nós precisamos entender isso. E a minha oração nesta noite é essa, que nós possamos aprender isso, que nós possamos viver isso, que nós não nos percamos em meio à multidão. Não nos percamos. Nós somos o exemplo. A gente às vezes tem medo de falar assim, olhe para Jesus, não, olhe para mim. Mas olhe para mim como Paulo disse, sede meus imitadores, porque eu imito a Cristo. Eu não imito a multidão, eu imito a Cristo. Então, ao invés de ficar buscando o exemplo, seja você o exemplo. Em vez de buscar referência na multidão, seja referência para a multidão. Que nós possamos aprender a andar com Cristo, queridos. Que Deus possa abençoar poderosamente a nossa vida. E nós precisamos orar em todo o tempo e buscar isso. Levante-se e vá para Jesus. Nós precisamos começar a entender isso.